Então, na última aula, nós falamos aqui sobre o capítulo 2 de Daniel, essa revelação da estátua de Daniel, aquela palavrinha que a gente encontrou ali como sendo os últimos dias. Então, nós vemos que o sonho de Nabucodonosor, ele falava desde os seus dias, o reino da Babilônia, até os últimos dias, aonde aponta para a pedra sendo cortada sem o auxílio de mão, que a gente falou sobre o estabelecimento do reino de Cristo no reino milenar. E hoje a gente vai estudar outro capítulo profético, que é o capítulo 7. Lembrando que a gente vai voltar a estudar esses capítulos que a gente deixou para trás no final. Aqui nesse capítulo, nós também vamos ter algumas palavrinhas chaves, como por exemplo, 4 ventos do céu. São chaves que você precisa guardar para desbloquear profecias em outros profetas, inclusive no Apocalipse, em outras profecias escatológicas. Essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo, chifre pequeno, que eu não escrevi, mas você deve estar vendo a imagem, o estabelecimento de tronos. Então hoje nós vamos ter aqui um acréscimo de revelações. Percebam que nós vamos falar aqui agora de 4 animais. Na última aula a gente falou de 4 metais, agora a gente vai falar de 4 animais. Porém, nós vamos ter alguns acréscimos, principalmente quando a gente fala do estabelecimento do reino, dessa transição do reino, do que vai estar acontecendo e do que vai acontecer nessa transição do reino para o reino milenar, o reino eterno. Então, tem muita coisa na aula de hoje. Eu digo para vocês, está fantástica, tá? Então, vamos lá para nossa aula. O capítulo 7, ele tem muitas informações. Por isso, eu aconselho que você leia todo o capítulo em casa, tá? Porém, eu quero ler apenas algumas porções desse texto e como eu fiz da última aula, eu já vou deixar essas porções separadas por frações, né? Vou deixar ele fracionado numa linha do tempo para facilitar, mas eu vou deixar todo o texto para você ler em casa, porque esse texto é importante, tá? Então, para uma melhor compreensão, eu separei esse texto fracionado conforme cada parte que a gente precisa. Mas volto a dizer, não deixe de ler esse texto na íntegra em casa. Então, a primeira porção do texto que a gente vai ler é justamente a porção que começa lá no versículo 2 e diz o seguinte. Eu vou ler apenas alguns trechos. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão à noite e eis que 4 ventos, olha aqui, ó, 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do grande mar. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Perceba que no próprio livro de Daniel a gente já vai ter a interpretação, a gente só precisa ler. Versículo 17. Estes animais, que são 4, são também 4 reis, que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade. Perceberam? Ele fala de 4 reinos, né? 4 reinos que são também 4 reis e que no final desse período, os santos do Altíssimo, olha um acréscimo que lá em Daniel 2 não tinha. Lá em Daniel 2 só falava da pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Cristo, estabelecendo o reino eterno. Nesse capítulo, nós já temos um acréscimo. Junto com Cristo, os santos dele receberão um reino que será um reino eterno. Lá falava de Cristo estabelecendo um reino eterno, se tornando uma grande montanha que jamais passará.
Aqui vai falar que os santos de Cristo também, junto com ele, farão parte deste reino, receberão o reino juntamente com Cristo. Então perceba que esse capítulo ele começa a nos trazer alguns acréscimos. Mas há algumas coisas antes da gente partir para os animais que eu quero mostrar para você, que vão com certeza trazer acréscimos conforme você for lendo a Bíblia, são algumas palavras como 4 ventos e o grande mar. Essa expressão, o grande mar, ela se origina justamente do mar Mediterrâneo, aonde tinha aqui, ó, Israel, nesta faixa de terra, o Egito, do outro lado nós tínhamos ali a Babilônia, a Média, a Pérsia, o Império Grego, inclusive Roma, que reinou ao redor do Mediterrâneo, né? E que posteriormente, como a gente viu na última aula, se dividiu em Roma Ocidental e Roma Oriental, com uma capital em Roma, Itália, né? E outra capital em Constantinopla, onde teve o Império Bizantino. Então a gente tem aqui, ó, o grande mar, era esse mar Mediterrâneo. E a Bíblia diz que os 4 ventos agitavam o grande mar e saiu esse animal das águas. Aqui nós temos uma revelação que você precisa conhecer essa linguagem figurada, porque é o que vai estar acontecendo lá no livro do Apocalipse. Apocalipse vai falar sobre uma besta que sai do mar, né? Uma besta que surge das águas, que sai do mar, e outra besta da terra. Da onde que o João tira essa linguagem, a besta que sai do mar? Aqui de Daniel também, porque aqui você tem 4 animais que vão compor a besta do Apocalipse. Esses 4 animais, eles saem do mar quando as águas são agitadas. Tá? E lá em Apocalipse também vão ter 4 ventos retendo, né? Se eu não me engano, no capítulo 7 vai falar sobre 4 anjos retendo os 4 ventos, e quando esses ventos começarem a soprar, eles vão agitar as águas e vai surgir a besta. Então a gente tem muita revelação. Por isso que você precisa entender a escatologia do Velho Testamento para conseguir compreender a escatologia do Novo Testamento também, né? E esses 4 ventos são importantes porque você vai ver ele em outros profetas. Eu deixei aqui algumas passagens, como por exemplo, Daniel 8 vai voltar a aparecer os 4 ventos conectado ao surgimento do chifre pequeno. Em Zacarias, você vai ver os 4 ventos associados aos 4 cavalos, né, as 4 carruagens com 4 cavalos. E aqui nós temos uma conexão com o Apocalipse, que vai aparecer os 4 cavalos. Apocalipse 7, eu já citei, né, 4 anjos retendo os 4 ventos. E, se eu não me engano, Apocalipse 17 também. Apocalipse 17 já é um texto que eu deixei aqui, mas que ele está conectado justamente com o grande mar, porque Apocalipse 17 vai falar que o mar onde a besta estava, onde a prostituta montada sobre a besta estava, esse mar, ele aponta para povos, tribos, línguas e nações. Perceberam como essas duas expressões são importantes para você conseguir desbloquear revelações do livro do Apocalipse? Grande mar e 4 ventos, tá? Esses 4 ventos vão agitar o grande mar para que a besta se levante, e esses 4 ventos, eles estão de alguma forma conectadas ao surgimento do chifre pequeno e aos 4 cavalos, tá bom? Então, aqui você já tem alguns acréscimos de informação para quando a gente for estudar mais profecias nos próximos módulos. Então, o texto de Daniel, ele vai agora começar a acrescentar informações acerca dos 4 animais. E olha só que interessante. Versículo 4, ele já começa falando para nós aqui sobre o primeiro animal. O primeiro animal era um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi-lhe levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então nós temos aqui a primeira revelação e nós vamos ver que esse
leão, ele também está ligado à estátua. Lembra a estátua de Daniel que a gente viu na última aula? Esse leão está associado a essa estátua. Eu vou ler cada uma das porções e também a interpretação que Daniel deu e trazer algumas colocações, que assim a gente vai até o final sem ter que voltar a cada pouco, tá? Então, quando a gente fala do leão, o leão ele era um dos símbolos da Babilônia. E quando a Bíblia diz que esse leão ele tinha asas, lá na Babilônia eles tinham muito essa questão de criar figuras com corpo de leão, cabeça de homem e asas de águia. Né? Você vê muito isso nas estátuas, né? Naquelas esfinges, onde tinha corpo de leão, asas de águia, cabeça de homem. E na Babilônia, então, tinha muito essa figura do leão. Só que nós precisamos lembrar que esse leão ele está ligado em paralelo com a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, que era a Babilônia. Então, eu não vou ler agora, mas tudo isso que eu vou falar para vocês é importante. Percebam que a Babilônia ela tem a sua origem lá com Nimrod em Babel, né? Lá em Babel com Nimrod. E nos dias de Nabucodonosor, ele vai estar justamente ligado à Babilônia dos dias de Nabucodonosor. E, por fim, a Babilônia vai aparecer no livro do Apocalipse como sendo a grande Babilônia, que é aquela meretriz que está sentada sobre a besta. E a besta, como a gente vai estudar nos próximos minutos, ela está muito associada a esses 4 animais. Ela é composta por parte desses 4 animais. Então, a Babilônia, de alguma forma, ela começa lá no livro de Gênesis, com a Torre de Babel, Babilônia, né? Babel, Babilônia. Nimrod é a primeira figura de anticristo. O próprio Nabucodonosor, ele é uma figura de anticristo. Você vê que ele também persegue, ele também manda matar, joga na fornalha de fogo ardente, né? Mas vocês vão ver a Babilônia acabando lá no livro do Apocalipse, ó, de Gênesis a Apocalipse. Né? Então, Babilônia é uma das figuras que a gente vai estudar muito no decorrer desse nosso curso de escatologia revelada, né? A gente vai voltar a falar muito da Babilônia, porque a Babilônia, ela começou no livro de Gênesis e ela vai terminar no livro do Apocalipse, com a grande Babilônia, a queda da grande Babilônia. E o segundo animal, o texto vai dizer o seguinte: E continuei olhando, e eis um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Para vocês terem uma ideia, esse urso ele está em paralelo com o reino dos medos e persas. E olha só como é interessante. Você lembra da estátua? Que a estátua ela é desenhada para nós como sendo 2 braços cruzados. E é interessante porque quando a gente olha 2 braços cruzados, o texto não diz isso, mas é essa forma como ela é retratada. Quando você cruza os braços, um braço sempre fica um pouco por cima do outro. É como se nós falássemos do reino dos medos e dos persas. Os persas, eles foram um reino mais forte, que teve mais destaque, né? O reino de Ciro ele foi muito mais influente, mais poderoso que o reino de Dario, dos Medos, né? Quando a gente olha para esse urso, você vê que a informação é muito semelhante, né? Ele diz assim, ó, que ele se ergueu mais sobre um dos seus braços. Esse urso se ergueu mais de um lado. E essa informação ela vai aparecer lá na visão do carneiro e do bode. Diz que o carneiro, que também representa os medos, estou adiantando aqui, né? Ele tem um chifre maior que o outro. Por que essas informações? É porque elas estavam querendo dizer que o reino persa, embora eles fossem aliados, os persas seriam mais fortes do que os medos, seria um reino com maior destaque. E não é para menos, porque Ciro ele vai ser uma figura do próprio Cristo, ele é uma figura do ungido de Deus que traria libertação, né? Mas só para acrescentar, são acréscimos que eu creio que enriquece essa aula.
Diz que esse urso, que estava um pouco mais erguido sobre uma das suas pernas, um dos seus lados, se levantou mais de um lado, ele tinha 3 costelas sobre os seus dentes e lhe é dito: mata, come, né, devora muita carne. Essas 3 costelas, só para vocês terem ideia, essas 3 costelas elas estão associadas a 3 reinos que eles derrubaram quando eles estavam conquistando o seu domínio. Então, segundo alguns estudiosos, quando os medos e os persas, aqui no mapa você vai ver a Média e a Pérsia, né? Quando os medos e persas começaram o seu império, eles derrubaram 3 reinos, que foi o Egito, a Lídia e a Babilônia. Inclusive, vocês vão ver que basicamente o território da Média e a Pérsia é parecido com esse território aqui que eu estou mostrando para vocês. Existe uma variação. Alguns dizem que foi o Egito, a Babilônia e a Etiópia, tá? Mas o relato que mais ele cabe aqui no nosso estudo é justamente esse território, a Lídia, a Babilônia e o Egito. Ou seja, as 3 costelas eram 3 reinos, 3 territórios que eles conquistaram, 3 reinos que eles derrubaram para conquistar e fazer o seu reino. Então, quando a gente olha para os medos e persas, nós vamos ver que em Daniel 2, os medos e persas eles vão estar sendo retratados justamente pelo metal da prata, um metal inferior ao reino anterior, que era a Babilônia. Mas esse metal, a prata, é que vai simbolizar o reino dos medos e persas, e que aqui está sendo simbolizado pelo urso. Né? Quando que eles assumem o reino, nós vamos ver num próximo estudo que isso aconteceu justamente no dia em que Belsazar ele dá aquele banquete, ele faz uma abominação, que é usar os utensílios do templo, e ele vê aquela mão escrita na parede. Esse é o dia que Belsazar morre e o reino dos medos e persas assumem o reino da Babilônia, né? Então a gente vê isso em Daniel 2, a gente vai ver isso em Daniel 5, naquela mão escrevendo na parede, né? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Nós vamos ver em Daniel 8, a gente vai voltar a ver quando a gente estudar sobre o carneiro e o bode. E também a gente vai ver em Daniel 11, que Daniel 11, ele fala sobre a guerra dos reis do norte contra o reino do sul, tá? Então tem muita revelação associada a esses medos e persas, né? E eu deixei aqui alguns textos para vocês estudarem, depois de vocês lerem. Aqui eu só quero trazer os acréscimos para depois você ter na sua mão um monte de revelações na hora que você for continuar estudando as profecias bíblicas. O próximo animal que a gente lê é justamente o leopardo com 4 asas. Então olha só o que o texto diz para nós. Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Prestem atenção aqui, irmãos. Quando a gente fala do leopardo, que ele tinha 4 asas, se você lembrar, o leão também tinha 2 asas, né? Até aparece aqui, né, o leão com 2 asas. Esse leão com 2 asas, asas é símbolo de agilidade, de rapidez. Então, quando diz que o leão tinha 2 asas, fala que ele conquistaria com rapidez. Quando fala agora do leopardo, o leopardo ele representa a Grécia. Ele está em paralelo com o metal do bronze, o reino de Alexandre o Grande. E esse leopardo com 4 asas simboliza que ele conquistaria muito rápido. Né? Inclusive, para quem estuda história, vê que Alexandre o Grande reinou por muito pouco tempo, e em pouco tempo ele conquistou talvez um dos maiores territórios da época. Né? Então as asas falam de rapidez. Porém, as 4 cabeças, elas têm um acréscimo diferente, porque as 4 cabeças
todo animal você vê que tem uma cabeça, porque fala de um reino. Mas quando nós olhamos para Daniel, as 4 cabeças, é porque o reino de Alexandre o Grande ele seria dividido entre os seus 4 generais. Então, a gente já vai ver isso melhor agora, e a gente vai voltar a ver isso no capítulo 8, porque lá fala de um bode que tinha um chifre, Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado e surge 4 chifres. Percebam que as visões estão todas conectadas, né? Só que eu quero abrir aqui um parênteses, porque eu quero trazer uma revelação que ela não está tão associada com essa visão, mas ela com certeza é um acréscimo. Se você contar a cabeça desses 4 animais, quantas cabeças a gente vai ter? Vocês já prestaram atenção nisso? Tá? Eu não sei se você já prestou atenção, mas eu vou trazer para vocês. Se vocês somarem a cabeça do leão, a cabeça do leopardo, as 4 cabeças, olha só, o leão, o leopardo, as 4 cabeças do leopardo e a do animal terível, nós temos 7 cabeças. Oh, 7 cabeças. Mesmo a gente não tendo visto o Egito e a Assíria nos dias de Daniel, porque eles eram reinos passados, você vai perceber que aqui você tem as 7 cabeças, que são também 7 montes e vai apontar para os 7 reinos. Lá em Apocalipse, você vai ver no capítulo 12 um dragão de 7 cabeças, você vai ver no capítulo 13 uma besta saindo do mar que tinha 7 cabeças. Você vê que mesmo Daniel não estando presente nos reinos que já passaram, o Egito e a Síria, é como se Deus tivesse deixado essas 7 cabeças daqui para frente só para a gente associar com a besta de 7 cabeças e o dragão de 7 cabeças que vai estar lá no livro do Apocalipse. Então isso aqui é um acréscimo, tá? Embora aqui as cabeças não apontem para o Egito e a Síria, mas ainda assim, dentro do reino da Grécia, você vê que o Egito e a Síria também estão ali, né? Então poderiam simbolizar parte dessas cabeças. Inclusive, quando a gente vê que se dividir em 4 reinos, uma delas é o reino do sul, que é o Egito, né? O outro é o reino do norte, que inclui ali a região da Assíria também. Então, são cabeças que estão incluídas dentro do Império Grego, né? E que já fizeram parte da história e que vão estar fazendo parte da história do tempo do fim. Percebeu que lindo que é quando a gente começa a desbloquear as revelações? Então, quando a gente olha para esse animal, o leopardo, basicamente, ele representa o Império Grego, como eu já disse, o metal do bronze. Ele vai aparecer não só no capítulo 2, na estátua, mas ela também aparece no capítulo 8, na visão que a gente vai estudar do carneiro e o bode. No capítulo 10, você vê que a Grécia está sendo citada, né? Daniel diz assim que o anjo que visita Daniel diz, olha, quando eu vim eu lutei contra o principado da Pérsia, mas quando eu voltar eu vou lutar contra o principado da Grécia, o próximo reino que se levantaria. Capítulo 11, você vê as guerras do rei do norte contra o rei do sul, então está falando desse império grego que Alexandre havia conquistado, mas que havia sido dividido entre os 4 generais de Alexandre o Grande. E aqui nesse mapa que eu separei para vocês, eu separei justamente a divisão do Império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou todo esse território que você está vendo, mas quando ele morre, ele não tinha filhos, não tinha descendência. Então o seu império é dividido entre 4 reinos, que foi ele, um dos generais que era Cassandro, o outro Lisímaco, o outro Seleuco e o outro Ptolomeu. O Império Ptolomaico foi aquele império do sul, o Egito. E o Império do norte, que é o que mais vai ficar conhecido, é esse do de Seleuco, né? Ou seja, o Império Seleucida, que é também da onde vai surgir o chifre pequeno, que é também da onde vai surgir um personagem que a gente ainda vai falar nos próximos estudos, que é Antíoco Epifânio IV, e também da onde vai vir o anticristo, tá? Diferente do que muitas pessoas dizem, o anticristo vem dos Estados Unidos, não, ele vem da Rússia, não, ele vem da Europa, ele vem de Roma. Eu creio que
tudo isso está ligado com o cenário profético, escatológico do tempo do fim. Mas, segundo as profecias, o anticristo ele vem dessa região do Reino do Norte, da onde estava o Império Seleucida, que hoje é o Oriente Médio, que em outras profecias, como Naum vai dizer, foi de Tionínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor. Você tem várias profecias apontando para o Reino do Norte, inclusive dizendo que ele vai estabelecer o seu trono em Pérgamo, na Turquia, nessa região. Então, olha só, são muitas profecias, mas calma, a gente vai estudar isso com mais profundidade lá no futuro, tá? Ainda nesse nosso curso Escatologia Revelada. Por ora, é bom você compreender a divisão desse reino e entender que as 4 cabeças que a gente vê ali, nesse leopardo com 4 cabeças, ele aponta justamente para os 4 reinos nos quais seria dividido o império conquistado por Alexandre o Grande. Então, aqui nós vamos ter agora um 4º animal, que Daniel não consegue descrever, então ele vai chamar de um animal terrível. Esse 4º animal, o texto vai dizer o seguinte para nós. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui um 4º animal terrível, espantoso, muito forte, que tinha dentes grandes de ferro. Lembra do 4º metal, que era ferro? Tá? Só que aqui nós temos um acréscimo, e ele não está aqui por um acaso. Nós vamos ver que esse acréscimo está... Ele tem revelações. Ele aponta para um metal de ferro, mas você vai ver que ele tem resquícios de bronze. Tá? E isso é importante porque ele com certeza tem revelações. Nada está aqui por um acaso. Mas isso a gente vai estudar só quando a gente for abordar os capítulos históricos, tá? Então diz assim, ó, ele era espantoso, muito forte, o qual tinha dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Lembra dos 10 dedos da estátua? 10 dedos? Aqui Deus está dando outra revelação, só que em vez de dedos está falando de chifres. 10 chifres. Então ele tinha 10 chifres. Olha só a interpretação que Daniel vai dar agora no versículo 19. Ele pergunta para aquele que estava junto com ele e o ser que estava junto com ele vai dar a interpretação, vai fazer ele compreender. Então, o versículo 19 já é a interpretação. Diz assim, ó: Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, era muito terrível, cujos dentes eram como de ferro e as unhas de bronze. Olha só, o reino é de ferro, mas tem resquícios do bronze. Isso é para você guardar essa informação, porque a gente não vai estudar hoje, mas a gente vai estudar nos próximos capítulos essa informação. Que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Versículo 23. O homem que estava com Daniel vai dar a interpretação. Disse assim, ó: o 4º animal será um 4º reino sobre a terra. Lá em Daniel 2, qual é o 4º reino? Lembra do 1º reino, 2º, 3º? Qual é o 4º reino? O império de ferro. O animal com dentes de ferro, ele está em paralelo com o sonho de Nabucodonosor, a estátua, as pernas de ferro. Será um 4º animal, um 4º reino sobre a terra, será diferente dos outros reinos e devorará a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Então aqui nós temos alguns acréscimos. Esse 4º animal, assim como as pernas de ferro, ele tem dente de ferro, ele está em paralelo, e esse 4º animal ele seria diferente. O que é importante a gente associar? Primeiro, a gente já começa a perceber que esses 4 animais, eles estão ligados com o livro do Apocalipse. Esses 4 animais em Daniel saem do grande mar. Lá em Apocalipse nós também vamos ter uma besta saindo do mar. A besta lá em Apocalipse, olha só que interessante. A besta lá em Apocalipse, ela tem alguns detalhes.
ela vai está saindo do grande mar, assim como aqui em Daniel, os 4 animais. Só que lá elas estão fundidas em uma única besta. E elas têm, lá em Apocalipse, as patas de urso. Lembra do urso que a gente viu? Elas têm as cabeças de leopardo. Lembra das cabeças de leopardo aqui? Mas elas têm boca de leão. Olha aqui, uma boca de leão. E elas têm 10 chifres sobre uma cabeça. Assim como aqui nós vemos 10 chifres sobre a última cabeça, o último animal terrível. Então, essa é a mesma configuração dos 4 animais que a gente vê em Daniel 7 vai aparecer na besta do Apocalipse, lá em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, nessa besta que também está saindo do mar. Aqui eu separei algumas imagens, como por exemplo essa imagem aqui, onde você vê patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão, 10 chifres sobre uma cabeça. Essa imagem que vimos. E essa última imagem, aqui eles tentaram fazer a Apocalipse 17, mas essa imagem ela não é tão fiel, porque os chifres estão espalhados. A imagem verdadeira, os chifres estão apenas sobre uma cabeça, os 10 chifres, tá? Então, só para você entender, né, que essas imagens não são perfeitas, mas elas nos dão uma imagem, uma ilustração para a gente conseguir associar melhor, tá? E olha só, lembra que a gente ainda vai ler Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor quando ele vê uma árvore sendo cortada. E lá no sonho de Nabucodonosor diz que são colocadas 2 cintas de ferro e bronze. Lembra? Eu não vou falar nesse vídeo, mas é só para você lembrar que está associado com essa besta essa besta terrível que tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Você vê isso também na árvore que simboliza a Babilônia. Então é como se a Babilônia tivesse sido cortada, esses 2 reinos estão retendo para que essa árvore volte a crescer, tá? Ó, para quem já estuda já começa a pegar um pouquinho. Para quem está conhecendo, grava a informação que a gente vai voltar a falar sobre isso. Então eu deixei aqui alguns capítulos para você estudar, para você ler um pouquinho. Um deles, eu vou ler um, porque esse eu acho que é muito importante. O primeiro texto que eu deixei aqui, eu vou ler para vocês, porque Oséias, ele está falando sobre alguns reinos, e perceba que ele vai falar de um juízo de Deus que está sendo trazido sobre o povo de Deus, um povo que abandonou a Deus, um povo que está vivendo na impiedade, e Deus vai trazer juízo, e ele traz 4 animais como juízo. Preste atenção. Todavia eu, o Senhor Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Deus está narrando quando ele tira o povo do Egito, quando Deus traz o povo para si, mas olha só as informações. Depois eles se fartaram com a porção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, e por isso se esqueceram de mim. Aí olha só o que Deus vai dizer, ó. O povo de Deus se afastou de Deus. E olha o que Deus vai dizer. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espiarei no caminho. Como a ursa, roubada dos seus filhos, o encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração. Como um leão, ali devorarei. E como as feras do campo, olha aqui, ó, o leão, o leopardo, o urso e as feras do campo, o animal terrível. Se você prestar atenção, Oséias está usando 4 animais, né, 3 conhecidos e 1 desconhecido. Ele está citando, dizendo que eles são juízos de Deus para o povo que abandonou a aliança, o povo que se afastou de Deus. E no livro do Apocalipse é justamente isso que está aparecendo. O surgimento da besta, que tem essas características dos animais que a gente está vendo aqui em Daniel, eles vão justamente tentar perverter, o reino da besta vai tentar perverter aqueles que estão abandonando a aliança, né, com Deus. Então olha só como é interessante, né, quando a gente estuda os profetas para a gente conhecer o que vai acontecer no tempo do fim.
Então aqui tem várias informações. Se você continuar lendo, o texto vai dizer assim, ó, para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, a saber, contra o seu ajudador. Onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me um rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim, olha, ó, falou de Israel, tá falando de Efraim, né? Para quem conhece as duas casas, tá falando de Efraim. Está atacado e o seu pecado está armazenado. Agora, olha só, isso aqui faz parte do discurso de Jesus, ó. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Olha o princípio das dores aqui quando está falando dos 4 animais. Lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve ir à luz. E os remirei da mão do inferno. Olha aqui, ó. Os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Aonde que a gente vê esse texto, irmãos? Deus está dizendo aqui, ó, que Deus vai trazer um juízo sobre aqueles que abandonam a aliança. Esse juízo inclui os 4 animais. Ele tá falando aqui sobre o princípio das dores, dores como uma mulher que está para dar à luz. Mas ele está também dizendo para aqueles que permanecerem firmes até o final. Ele está dizendo assim, ó, eu os remirei do inferno. Eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, inferno, a tua perdição? O que é isso, irmãos? Lembra que Paulo vai falar que por ocasião da vinda de Jesus haverá a ressurreição dos mortos? Se eu não me engano é 1 Coríntios 15. Paulo também cita essa passagem. Onde está o inferno? Onde está a morte, teu aguilhão, né? Então, você vê que existe uma conexão entre os 4 animais, existe uma conexão entre o princípio das dores e inclusive com a ressurreição dos mortos. Olha quanta revelação profunda, não é verdade? Mas eu deixei esse texto aqui só como um acréscimo. Porque é justamente agora, nos dias desse último império, olha só, assim como no império de Fero, no final tem Fero e Baro, e surge os 10 dedos, é justamente sobre a cabeça dessa besta que tem dentes de ferro que vão surgir o quê? 10 chifres. E o que são 10 chifres? São os mesmos 10 dedos, os 10 artelhos dos pés da estátua. Versículo 7 diz assim, ó, finalzinho, e tinha 10 chifres. Aí o versículo 8, e estando eu a considerar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, e diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos. Eis que neste chifre, né, haviam olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. A gente vai ver por outros textos que falava blasfêmias. Olha a interpretação que é dada sobre esse chifre, versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Olha aqui os santos, né? E prevaleceu contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e chegou o tempo dos santos possuírem o reino. Irmãos, aqui eu vou fazer uma pausa porque eu preciso que você acompanhe a linha de raciocínio. O chifre pequeno está perseguindo os santos e vem o ancião de dias para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Quando que tudo isso está acontecendo? Na vinda de Jesus, naquela pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, que vai
estabelecer o seu reino no início do milênio, no início. Gravem essa informação. Quando isso está acontecendo? Aqui, ó, nessa virada, no fim desse período que a gente está vivendo do reino do governo humano e na transição para o governo de Cristo. É nesse momento. Diferente do que muitas pessoas interpretam ou falam, que esse ancião de dias está falando do tribunal do trono branco lá no final do milênio. Não. Daniel, em nenhum momento, ele está falando do tribunal do trono branco. Ele está narrando aqui a transição do poder dos governos dos governos humanos para o reino de Cristo. É essa transição do início do milênio e não tem nada a ver com o final, tá bom? Só para você não confundir, tá? Senão a gente corre o risco até de cair na visão amilenista, né? Se tiver alguma milenista aqui, você vai perceber que eu não sou amilenista, eu respeito e permito que você defenda a sua visão, inclusive, tá? Eu respeito todas as visões, mas nós vamos perceber aqui, e pelas demais profecias que a gente vai estudar, que existe um milênio literal, tá? E lógico, se você não concordar, irmãos, aqui a gente tem um espaço para a gente conversar em amor, né, como a gente já falou. Por quê? Porque existem coisas que mesmo a gente interpretando diferente, a gente continua sendo irmãos, tá? Desde que não fira os princípios básicos das escrituras, não há problema em a gente discordar, mas ainda assim eu vou tentar persuadir você em amor a você entender, a ter uma compreensão correta das escrituras, tá? Conforme aquilo que eu creio, né? Então, olha só o que o texto está dizendo para nós, que aqui vem o ancião de dias, ele para fazer justiça aos santos. E o versículo 24 vai dizer o seguinte, ó. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Lembra dos 10 dedos do pé da estátua, que eram 10 reis? Aqui também, 10 chifres, 10 reis. Está em paralelo. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, aqui é importante a gente prestar atenção, por quê, irmãos? Aqui na visão de Daniel 2, nós tivemos um acréscimo que ia até os 10 dedos, e depois nós víamos o estabelecimento do reino de Jesus, né? O reino de Cristo, através daquela pedra e da montanha. Mas em Daniel 7 a gente já tem acréscimos. Quando chega nos 10 chifres, que estão paralelo com os 10 dedos, nós temos alguns acréscimos importantes. Por exemplo, aqui já vai acrescentar o chifre pequeno, que em Daniel 2 não tinha. Aqui também acrescenta o trono do ancião de dias, né? Que lá em Daniel 2 não tinha. Lá em Daniel 2 falava só da vinda do filho, né? Da pedra, que é Cristo, para estabelecer o reino. Mas aqui em Daniel 7 nós vamos ver o trono sendo postos já. Nós vamos ver outro trono, que é o ancião de dias, e nós vamos ver o filho do homem se aproximando do ancião de dias, que aí o filho do homem, sim, é a pedra que estava lá em Daniel 2. Então perceba que aqui em Daniel 7, agora nós vamos ter acréscimos, vai afunilar, tem mais informações. Então, Daniel 7 é a mesma revelação de Daniel 2, porém com mais acréscimos.